Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Nós estamos aqui para mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de prestarmos culto a Ele, de adorarmos a Ele, de colocarmos a nossa vida diante dEle, de levar os nossos pensamentos, a nossa mente cativos a Ele, as coisas dEle, as coisas concernentes ao reino de Deus, e de buscar conhecimento, sabedoria, crescimento através do estudo da sua palavra. É isso que nós faremos nessa noite mais uma vez. Nós estamos encerramos na semana passada os estudos sobre a epístola de Paulo aos Romanos e hoje nós iniciamos então um novo projeto. Passaremos a estudar as epístolas joaninas, as 3 cartas que João assina. Então eu queria convidar você a acompanhar conosco, a passar esse tempo conosco, essas próximas semanas, se o Senhor nos conceder vida e saúde, para que juntos nós possamos então aprender um pouco mais a respeito daquilo que nos escreve o discípulo amado. Antes de nós adentrarmos ao texto, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça, colocar sua vida diante de Deus, pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados, pedir ao Senhor que receba o seu culto, o culto que você agora passa a prestar a Ele, e que Ele receba esse culto como um aroma suave, como um culto agradável a Ele, para a glória dEle mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Somos gratos ao Senhor Deus porque o Senhor é que desperta em nós esse interesse. É o Teu Espírito que nos incomoda, que nos constrange a ponto de buscarmos mais conhecimento a respeito das Tuas verdades eternas, Pai. E por isso Te louvamos pela busca, pela procura, pelo interesse do Teu povo, dos Teus filhos em conhecer-Te um pouco mais, para servi-lo melhor, para servir melhor a grande obra que o Senhor propôs a todos nós. Que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que esse tempo no estudo nas cartas de João seja um tempo abençoado, que possa nos agregar conhecimento, sabedoria, e que esse conhecimento, Deus, possa servir não apenas para nós mesmos, mas para que nós possamos auxiliar outros, para que nós possamos dar a outros a razão da nossa fé. E que, no nome de Jesus, o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, que tudo que nós falarmos aqui seja agradável a Ti, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, examine o nosso coração, sonda o nosso coração, para que o nosso culto chegue ao Senhor como um aroma suave, como um culto agradável ao Senhor, e que as palavras dos nossos lábios e que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso anseio, essa é a oração que nós fazemos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu queria então iniciar esse estudo pelas cartas de João, convidando você a que volte os seus olhos para a primeira epístola de João. Perdão. Primeira epístola de João, capítulo 1. Nós leremos apenas os 4 primeiros versículos. Primeira epístola de João, capítulo 1. Apenas os 4 primeiros versos. Farei a leitura, os irmãos, por favor, onde quer que estejam, acompanhem com reverência a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós já oramos pelo estudo, então, sem mais demora, vamos adentrar, então, conhecer um pouco mais a respeito do que acontecia aqui quando João escreveu essa primeira epístola. Quando João escreve essa primeira epístola, nós estamos aproximadamente no ano 90. A maioria dos comentaristas
vão indicar uma data aqui entre 85 e 95 da era cristã. Nós já estamos aqui, um apóstolo João já bastante envelhecido, já caminhando para o final da sua jornada aqui na Terra, da sua vida aqui na Terra. Muito bem, se você observar as epístolas de João, as 3 epístolas de João, você verá que ela tem algumas características que a diferem de outras cartas do cânon bíblico. Você verá, por exemplo, que as cartas de João, elas não têm destinatário, elas não têm saudação, elas não têm despedida. Então, quando nós olhamos para aquilo que João nos escreve, para os textos de João, mais do que uma epístola, mais do que uma carta, na verdade o que parece que João está fazendo aqui é uma espécie de uma conversa, de um bate-papo. É como se João estivesse reunindo os seus ouvintes, como se João estivesse reunindo os seus leitores, e esses seus leitores estivessem à sua volta, e eles estivessem então de forma muito terna, muito carinhosa, muito amorosa, conversando com eles e colocando-os a par das situações que ardiam no coração de João, que preocupava o coração de João e que ele queria então compartilhar com os seus irmãos. A carta que João escreve é uma carta chamada universal. Por que universal? Porque ela não tem uma igreja como destino. João escreve aqui aos seus irmãos na fé. Ele escreve aqui a essa geração de crentes do finalzinho ali do primeiro século. Como eu disse, uma espécie de uma conversa, de um diálogo entre João e aqueles que tinham ou que conservavam a mesma fé que ele. Quem era João? João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, e João tinha juntamente com seu pai e seu irmão, um pequeno negócio de pesca. Ele era um microempresário do ramo da pesca. João pescava às margens do mar da Galileia, era discípulo de João Batista, e quando Jesus passa então pregando o evangelho, e quando João Batista anuncia a Jesus, João então para de seguir a João Batista e começa a seguir a Jesus Cristo, a buscar em Jesus Cristo as verdades a respeito do reino. Quando João Batista é assassinado, João então rompe definitivamente com o seu trabalho secular, com a pesca, e se torna então efetivamente um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. No primeiro momento, João é trazido, convocado para ser um dos 12 apóstolos, um dos 12 mais próximos de Jesus. Mas num segundo momento, e a leitura dos evangelhos vão nos mostrar isso, João alcança uma proeminência maior e passa a fazer parte, então, dentro do grupo dos 12, de um grupo menor de 3, João, Tiago e Pedro. Esses 3, eles, em vários momentos, se apresentam muito mais próximos de Jesus. Em algumas passagens que nós lemos nos evangelhos, apenas esses 3 se encontram. Nós podemos citar, por exemplo, lá no monte, lá em cima do monte, no momento da transfiguração. Nós podemos citar, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, só os 3 entram para ver a menina que estava morta, que Jesus ressuscitou. Quando Jesus está em agonia no jardim do Getsêmani, pouco tempo antes da sua prisão, momentos antes da sua prisão, apenas os 3 estão com ele. Então nós vemos que João obteve uma maior proeminência, juntamente com os outros 2 que eu citei, ali na sua caminhada com Jesus Cristo. Outros fatos interessantes a respeito de João é que apenas João, além de Pedro, acompanham o julgamento de Jesus Cristo. Apenas os 2 vão até onde Jesus estava sendo julgado. João, queridos, é o discípulo amado. João é o discípulo que se recostou no peito de Jesus. João é aquele que estava na prisão, no julgamento, na crucificação, na ressurreição e na ascensão de Jesus. João foi testemunha de todos esses fatos. João é aquele a quem Jesus entrega os cuidados da sua mãe e da sua família, por consequência, quando pouco antes de expirar na cruz do Calvário. Então, João viu, ouviu
e tocou em nosso Senhor Jesus Cristo. João caminhou com o Senhor Jesus Cristo. João foi o que nós poderíamos chamar de um braço direito de Jesus Cristo. E também por isso, João é o autor de um evangelho, 3 cartas, e João é também o autor de Apocalipse. Enquanto estava exilado na ilha de Patmos, onde hoje se encontra a Turquia, né? Então João ali, em um único dia, num domingo, João viu, João obteve a revelação de Deus a respeito das coisas dos últimos dias. Então João escreve o 4º evangelho, 3 cartas e ainda o livro de Apocalipse. João, queridos, foi o único discípulo que morreu de causas naturais, o único que não foi martirizado, o único dos apóstolos que não foi martirizado. E também João foi o último a morrer. De todos os 12, ele foi o último a morrer. Ele morreu por volta do ano 98 da era cristã. Muito bem, então João, agora nós já conhecemos a história dele, já sabemos quem é. Então agora vamos entender para quem João escrevia e qual o objetivo das suas cartas. John Stott, um comentarista bíblico, diz que João escreveu o seu evangelho, para incrédulos, para que eles crescem em Jesus. E escreveu as suas epístolas para crentes, para que eles se aprofundassem na certeza da salvação. Então, de forma muito resumida, é isso que o evangelho, as cartas de João, é esse o objetivo das cartas de João. Mas o próprio João vai nos dizer para que ele escreveu. Nós não precisamos nem investir muito tempo estudando para que a gente possa fazer toda uma exegese do texto e entender para que João escrevia, qual era o objetivo de João, porque o próprio João vai nos dizer. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, capítulo 1, versículo 4, João vai dizer assim: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então esse era um dos objetivos da epístola que ele escreveu. Capítulo 2, verso 1: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Outro objetivo da carta. Ainda no capítulo 2, versos 12 e 13: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conhecereis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Versículo 14: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi. Então, ele mesmo vai mostrando os motivos para o qual escreveu a carta. Ainda no capítulo 2, no versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Ou seja, eu não escrevi para vocês porque vocês não sabem a verdade, muito pelo contrário, eu escrevi porque vocês sabem a verdade. Ainda no capítulo 2, verso 26, isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Aqui então ele vai entrar num dos motivos que nós ainda não citamos, que eram as heresias que tentavam contaminar a igreja no final do primeiro século. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso caminhando pelos versos. E finalmente o último motivo que João vai dar aqui, pelo qual ele escreveu a sua carta, se encontra no capítulo 5, no versículo 13, quando ele vai dizer: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então essas são as razões para a qual João escreveu as suas 3 epístolas, para que os crentes no Senhor Jesus tivessem a convicção de que eles eram salvos, para que eles tivessem a convicção de que eles iriam morar no céu com Deus, de que aquele que caminhou entre eles, aqueles a quem ele ouviram, tocaram, estaria com eles novamente algum dia, e para que eles se blindassem das heresias que tentavam entrar pela igreja, de uma forma geral, a igreja primitiva. Naqueles dias existiam fortes influências fora da igreja que tentavam pegar ou penetrar na igreja, como o gnosticismo, o docetismo, heresias que negavam a encarnação de Jesus, que colocavam Jesus, ou que diziam que Jesus era apenas um espírito. Nós vamos falar um pouco mais disso também, um pouco mais à frente. Então João escreve essa carta de uma forma apologética, uma defesa da fé, uma defesa da encarnação de Jesus Cristo, uma defesa daquilo que os evangelhos nos dizem.
Então essas eram as motivações de João ao escrever essa epístola. Mas e qual é para mim e para você a importância de se estudar as epístolas de João nos dias de hoje? Por que então, logo depois de tratar de Romanos, nós então optamos por trabalhar nas epístolas de João? Porque, querido, o contexto daqueles dias, contexto no que diz respeito às heresias que tentavam penetrar nas igrejas naqueles dias, é o mesmo contexto de hoje. Mudou-se a embalagem, mas as heresias são absolutamente as mesmas. Então é necessário que nós, o tempo todo, nos recordemos mutuamente disso, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos nos blindar e para que nós possamos não permitir, ou melhor dizendo, para que nós possamos impedir que essas doutrinas venham bater à porta da nossa igreja. Impedir que doutrinas, impedir que seitas, impedir que defesas filosóficas como pragmatismo, sincretismo, misticismo, relativismo, que esse tipo de situação adentre pelas nossas igrejas. Nós temos visto em muitas igrejas, infelizmente, para nossa tristeza, práticas como essas sendo pregadas. Nós vemos hoje o evangelho da cruz sendo trocado pelo evangelho da cura. Nós vemos o evangelho do negue a si mesmo sendo trocado pelo evangelho da prosperidade e por aí vai. Então é necessário que nós nos recordemos dia após dia daquela que é a verdadeira doutrina, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a fé que foi entregue aos apóstolos e que, através da santa palavra de Deus, escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito, que essa palavra então chegasse até as nossas mãos. E então nós podemos aprender mais, nos fortalecer na fé e também, obviamente, ensinar a outros. Então, esse é o retrato das epístolas de João. E agora nós vamos então adentrar de forma mais resumida no texto sagrado. Vamos então, a princípio, voltar os nossos olhos para o versículo 1 do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então João abre a sua carta falando sobre Jesus, porque o evangelho de João é sobre Jesus, as epístolas de João são sobre Jesus, o Novo Testamento é sobre Jesus, o Antigo Testamento é sobre Jesus, apontando para Jesus, para a proeminência de Jesus, para o poder de Jesus, para a divindade de Jesus. O tema central da Bíblia é Jesus, de Gênesis 1:1 até Apocalipse. Então, querido, João já abre a sua primeira epístola, já desde o versículo 1, trazendo a imagem de Jesus, fortalecendo a imagem de Jesus. E se você observar com atenção, verá que Gênesis 1:1 e o Evangelho de João 1:1 tem um início muito parecido. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Porque Jesus Cristo estava desde o princípio em Gênesis, e aqui na criação de todas as coisas, e aqui no Evangelho de João e nas epístolas de João, o que João está trazendo à lume, à luz, é de que há um recomeço aqui. Há um recomeço. Se em Gênesis há o começo de todas as coisas, no Evangelho de João, no nascimento de Jesus, há o renascimento de todas as coisas. Aqui a grande promessa feita no Antigo Testamento toma forma, se torna palpável. Então João começa já a sua epístola trazendo essa realidade, o que era desde o princípio. Então João vai apontar aqui, mostrar aqui quem é Jesus, como podemos conhecê-lo, como ele deve ser proclamado, por que ele veio ao mundo. Ele então, sem mais demora, começa a responder a todas essas perguntas. O que era
desde o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Jesus Cristo não foi criado, Jesus Cristo é criador. Jesus Cristo não teve origem, ele é a origem de tudo. Ele não passou a existir, ele é preexistente. Então, João está aqui defendendo a divindade de Jesus. João está aqui relembrando aos crentes do primeiro século, do fim do primeiro século, que Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, santo, 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 o Cordeiro de Deus prometido pelos profetas do Antigo Testamento. João está reforçando aqui que Jesus Cristo não é uma emanação de Deus, como dizem os gnósticos, que ele não é um ser criado antes de tudo, como dizem os docetistas, de onde veio a doutrina dos testemunha de Jeová, que ele não é apenas um profeta, como dizem ou defendem o Islã. Então, João está aqui reforçando que Jesus Cristo é Deus, eternamente coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Jesus Cristo é Deus, igual em poder, igual em majestade, em honra e glória a Deus. Apenas os papéis, as responsabilidades são diferentes, mas Jesus Cristo é Deus. E é isso que João vem então reforçar desde o primeiro verso da sua epístola, como ele já havia feito também no seu evangelho. Mas repito, no evangelho, escrevendo para não crentes, para que eles conhecessem o Filho de Deus. E aqui escrevendo a crentes, para que eles tenham segurança naquilo que ele havia afirmado. Vamos caminhar pela Bíblia e ver o que escreveram, que os profetas escreveram a respeito de Jesus, quando nós fazemos essa pergunta: mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Vamos ver o que os profetas dizem a respeito de Jesus? Vamos lá para o Antigo Testamento. Isaías, capítulo 9. Olha quem é Jesus pela boca do profeta Isaías. Capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Jesus Cristo, querido, é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, e o governo está sobre os seus ombros. Então Jesus Cristo é aquele que governa sobre todas as coisas. Vamos ver o que Jeremias, avance aí um pouquinho, na sequência, Jeremias 23 vai dizer a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo na boca do profeta Jeremias? 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então, Jesus Cristo, por boca de Jeremias, é rei de toda a terra, reinará toda a terra, e executará a justiça e o juízo. Vamos ver então pela boca de Zacarias. Avança um pouquinho mais, lá no finalzinho já dos profetas. Zacarias, chegando aí nos evangelhos. Zacarias capítulo 9, versículo 9. O que Zacarias teria a dizer a respeito de Jesus? Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, Zacarias vai reforçar aquilo que Jeremias havia dito, de que Jesus Cristo é o nosso rei, o grande rei de toda a terra, o Senhor dos exércitos, um rei justo e salvador, porém humilde, e que tem prazer nos humildes. E finalmente, mais algumas páginas, e veremos então João Batista, o profeta João Batista, já no Novo Testamento, no capítulo 3, no versículo 11, dizendo, Mateus, capítulo 3, no versículo 11,
João Batista anunciando aqui então a Jesus Cristo. Não é o versículo 11. Me perdi aqui, irmãos, me perdoem. Sim, é 11. Eu estava no capítulo 4, perdão. Capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. Eles achavam, quando João Batista falava a respeito de Cristo, muitos acharam que ele era o Messias, mas o próprio João Batista vai dizer então que Jesus Cristo, aquele sim, é o Filho de Deus, o Messias, que batizará aos crentes com o Espírito Santo e aos descrentes com fogo no dia do juízo. Então, querido, é isso que João está dizendo aqui no versículo 1. O reverendo Hernandes, no seu comentário a respeito das cartas de João, vai escrever o seguinte, que o Eterno penetrou no tempo e foi visto, ouvido e tocado. Não era um espírito, não era uma emanação divina, era uma pessoa. Jesus Cristo se fez carne, o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele não era um espírito, como pregavam as seitas do gnosticismo e depois do docetismo. Não. Jesus Cristo encarnou. Jesus Cristo, segundo Isaías 53, foi um servo sofredor, aquele que sentiu na carne, aquele que foi humilhado, não tinha muita beleza, nós não demos muita importância a ele. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus o rejeitaram. Então Jesus Cristo é sim o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, o Verbo da vida, o Logos, a palavra, aquele que nos revela a mente e o coração de Deus. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra, a revelação, a voz de Deus, a revelação de Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo é quem revela a Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, basta que olhemos para Jesus Cristo. Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus Cristo é o próprio Deus. E João vai escrever ainda que acreditar, que crer, que ensinar essas verdades, elas são vitais dentro da nossa teologia, porque Deus só é revelado em Jesus. Então, é uma questão de vida e de morte, é uma questão de salvação e perdição. Nós ensinarmos às pessoas que Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou, andou entre nós, foi preso, crucificado, morto, sepultado, mas depois de 3 dias ressuscitou e foi assunto aos céus. E mais do que isso, e que ele veio ao mundo para pagar uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Ele veio para quitar uma dívida, um débito que toda a humanidade tem para com Deus, dívida contraída por Adão e por Eva. Então é o âmago da teologia, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo como homem. Então, crer em Deus sem crer em Cristo não tem o menor efeito. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 10, né, que os judeus até tinham zelo por Deus, mas sem entendimento. Então, por isso é que nós precisamos ensinar isso às pessoas, por isso que nós precisamos proclamar isso, por isso que nós precisamos pregar isso, de que Deus só é glorificado em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Essa verdade nós precisamos ensinar às pessoas. Verso 2, João vai escrever assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada.
O Verbo se manifestou, se referindo aqui, João, ao acontecimento histórico que foi o nascimento de Jesus. Deus veio morar com o homem. Se você voltar algumas páginas na sua Bíblia até o Evangelho que o próprio João escreve, no capítulo 14, o texto sagrado vai dizer assim, João 14, 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo sou convosco e não me tens conhecido? Então Jesus vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Então por isso que João coloca aqui, a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos, a vida eterna, qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O Pai nos foi manifestado no Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Repito, ninguém jamais vê a Deus, porque Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo é a palavra viva, Jesus Cristo é a consumação, a confirmação daquilo que Deus planejou desde a eternidade para a raça humana, para todos nós. O grande plano da redenção. Jesus Cristo é a consumação e a confirmação desse grande plano. Ainda no versículo 2, João vai escrever: dela damos testemunho. Como damos testemunho a respeito dessa vida que se manifestou? Nós damos testemunho pelos evangelhos, nós damos testemunho pelas cartas, nós anunciamos, nós proclamamos a respeito da vida eterna. Nós proclamamos, esse é o nosso trabalho, é isso que nós fazemos 24 horas por dia. Quando nós estamos fazendo, estamos pensando em como melhor fazer, que é a proclamação do Evangelho, a proclamação das boas novas. Evangelho, querido, são boas novas. Quando haviam guerras entre dois reinos, era mandado então alguém, um emissário, ao campo de batalha, a área onde estava acontecendo a guerra, para que ele visse quem estava ganhando. E esse emissário então voltava para o seu reino, para o seu rei, para dizer ao rei se o seu exército estava ganhando, vencendo ou perdendo a guerra. Então, a essa proclamação que esse emissário trazia e dava ao rei de quando o seu exército estava vitorioso, o nome que era dado ali era de Evangelho. Então, o Evangelho são as boas notícias, as boas novas, notícias de vida eterna. O Evangelho é a maneira, o meio que Deus escolheu para que o seu filho fosse anunciado, para que os seus filhos se voltassem para ele. Vamos fazer aqui uma analogia. O filho pródigo. O filho pródigo sai da sua casa, abandona o seu pai e vai viver dissolutamente, vai viver nos seus pecados. Mas em algum momento o texto vai dizer que ele cai em si e retorna para casa. Esse cair em si, obviamente é uma analogia, esse cair em si é o Evangelho. Esse cair em si é o momento em que você ouve a palavra e que o Espírito Santo age no seu coração, removendo o seu coração de pedra, colocando um coração de carne, e você então se faz nova criatura. Essa é a boa notícia, querido. Essa é a boa notícia. A boa notícia é de que nós somos pecadores, de que nós somos falhos, de que nós somos devedores de Deus, estamos apartados de Deus por conta dos nossos pecados e que não temos a menor condição de nos voltarmos para Deus, de sermos aceitos por Deus, senão na pessoa de Jesus Cristo, senão confessando com os nossos lábios e com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova, essa é a boa notícia, a grande notícia de Deus para a humanidade, Jesus Cristo. Então, no versículo 3, essa notícia que foi testemunhada, anunciada a respeito da manifestação do Pai em Cristo, no versículo 3, João vai dizer: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então essa boa nova, essa notícia que nós anunciamos a outros
e de que nós vemos tantas vezes acontecendo ao longo da caminhada bíblica, né? Foi assim, por exemplo, com André e Pedro, com Filipe e Nataniel, foi assim com Paulo nos diversos lugares por onde passou, nas diversas cidades por onde passou, nas diversas igrejas que plantou. E nós vemos isso de forma muito clara quando Paulo escreve: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, o que temos visto e ouvido, nós anunciamos, nós falamos a outros, porque é nossa obrigação, é um imperativo, nós devemos pregar o evangelho. O crente no Senhor Jesus, ele precisa compartilhar daquilo que ele recebeu. A pregação do evangelho é um mendigo repartindo o pão que ele tem com outro mendigo. Então é uma ordenança do Senhor Jesus que nós falemos, que nós anunciemos, que nós preguemos. E através dessa pregação, através desse anúncio, através dessa proclamação, nós mantemos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e também com os irmãos que vão se chegando, com os filhos de Deus, que nós vamos conhecendo e caminhando com eles na nossa jornada. A unidade doutrinária com respeito à obra e à pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos, a vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela não pode de maneira alguma ser uma caminhada isolada. Nós nascemos de novo para a comunhão, nós nascemos de novo para viver com os nossos irmãos, assim como Lucas vai escrever lá em Atos, né? No capítulo 2, a nossa vida é para que nós possamos compartilhar com os irmãos tudo que nós temos, tudo que nós somos, viver em comunidade, uma comunhão, numa junção com a Trindade Santa e com os nossos irmãos. Como nós poderemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos aos nossos irmãos, a quem vemos? Nós vamos falar disso no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas enfim, desde aqui já fica muito claro, João nos lembrando a respeito disso, de que nós devemos viver uma vida de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e também com os nossos irmãos. E nós vamos fechar esse bloco então com o versículo 4, onde ele escreve: essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Dentre aquelas razões que eu dei no início, que o próprio João demonstrava o porquê de ele ter escrito a carta, que vem a primeira então: para que a nossa alegria seja completa. Saber que eu mantenho comunhão com o Pai e o Filho me dão alegria completa. Saber que, mesmo me conhecendo o meu coração, conhecendo as minhas inclinações, conhecendo os meus pecados, conhecendo a minha miséria, ainda assim eu sou aceito e sou amado pelo Pai, eu sou aceito e sou amado pelo Filho, eu sou aceito, sou amado e direcionado, consolado pelo Espírito Santo, são para mim motivo de alegria, são para mim motivo de júbilo, são para mim motivo de regozijo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus, e eu sei que nada, absolutamente nada, me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque agora que eu sei que estou perdoado, a minha alegria é completa. Agora eu sei que eu faço parte da família de Deus, Mateus 12. Agora eu sei que a alegria é fruto do Espírito, é plenitude de vida, Salmo 16. Agora eu sei que é a expectativa da grande redenção de Apocalipse 22. Então eu só tenho motivos para me alegrar, para agradecer a Deus, para louvar a Deus por tão grande salvação. Às vezes, momentos de tristeza, de dor, de medo, de descrença tomam o nosso coração. E é normal, queridos, porque embora não sejamos desse mundo, nós estamos nesse mundo, e esse mundo é caído, esse mundo é corrompido pelo pecado. Então é natural que tudo que está em volta ainda nos atinja em alguma proporção. Mas, contudo, nós devemos sempre nos lembrar: nós não somos daqui. A nossa alegria
não pode estar associada às coisas dessa terra, nem às circunstâncias, nem aos fatos, nem a pessoas, nem a nossa condição financeira, nem a nossa condição de saúde. Todas essas coisas são daqui. Todas essas coisas são daqui, menos nós. Nós não somos daqui. Então, o que deve preencher a nossa mente e o nosso coração é pensar no reino de Deus e na sua justiça. É viver na alegre expectativa da volta de Cristo, que já está às portas. Essa é a nossa alegria. E não nos preocuparmos demais, porque em alguma medida nós vamos nos preocupar sim, mas não nos preocuparmos demais com as coisas dessa terra. Eu lendo as cartas de João, o sentimento que vem à minha mente, ao meu coração, é de que da mesma forma como João se reclinou no peito do Senhor Jesus e achou ali consolo e conforto, eu e você podemos também nos reclinar no peito de João. As epístolas de João são um convite para que nós nos reclinemos no seu peito, como uma conversa informal. E João então vai nos dizer, nos consolar, nos confortar, nos encorajar a respeito das verdades de Deus e do seu Filho. Hoje nós vamos parar por aqui, mas há muito conhecimento para ser adquirido nessas epístolas. Você vai ver, por exemplo, quantas vezes João vai chamar a todos os leitores da sua carta de filhinhos, de amados, eu e você. Então, é um convite que eu deixo a você. Toda quinta-feira, 19h30, recline a sua cabeça no peito de João, no peito de Jesus Cristo, e ouça o Senhor Jesus Cristo falando na sua vida, a minha vida. Eu tenho sido muito edificado na leitura e no estudo dessas epístolas. Minha oração é para que você também seja. Nós vamos parar por aqui, eu vou orar, rogar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Gostaria de convidar você então a fechar os seus olhos, para que nós pudéssemos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor por nos permitir ter acesso a esse tesouro, Deus, a esse tesouro, a esse maná que nós temos, que é a Tua palavra. Ó Deus, que prazer, que alento, que preenche o nosso coração quando nós lemos a Tua palavra, e agora de forma mais específica na epístola de João, uma carta, Deus, uma epístola, Deus, acolhedora, confortadora, consoladora. A impressão que dá é que o Senhor nos fala, o Espírito Santo do Senhor nos fala, e é fato que isso acontece, mas eu digo de uma forma física. Nós quase sentimos, Deus, o contato físico do Senhor, de João, abraçado a nós, talvez numa roda de fogueira, nos exortando, nos ensinando, nos alertando contra os falsos mestres, contra as heresias que bateriam na nossa porta, mas de como nós podemos vencer essas heresias, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado por nos dar a oportunidade, o interesse de conhecer mais de Ti, Deus. Abençoa, no nome de Jesus, cada um que nos ouve, Deus, nessa noite e posteriormente também. Que a Tua bênção seja sobre todos nós, todos os dias, e que nós possamos fazer uma linda caminhada, Deus, uma edificante caminhada pelas epístolas de João nas próximas semanas. Dá-nos saúde, entendimento, discernimento, para que possamos completar essa jornada. Essa oração que eu faço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, com júbilo, a volta daquele que prometeu e certamente virá nos buscar. O Verbo, a Palavra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Uma ótima noite de sono e de descanso a você. E fica aqui o meu convite para domingo, às 19 horas, aqui mesmo no Facebook e no YouTube, você acompanhar o nosso culto solene ao Senhor,
A nossa mensagem do próximo domingo se dará na primeira carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Acompanhe conosco, participe conosco e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a vida da sua família, para a glória dele mesmo. Um grande abraço a todos.